Oi, gente, bom dia. Eu preciso dizer pra vocês e começar esse vídeo sendo sincera, dizendo que. Se esse não, a cachorra que latir aqui. Dizendo que eu acordei hoje meio frustrada, porque desde quarta-feira eu não posto aqui e a minha programação geralmente é domingo, segunda, terça e quarta, então é 4 vídeos por semana aqui no YouTube. Só que eu tô numa correria de gravação, de aula, para 2 produtos que eu tô desenvolvendo. Um deles eu só tô aprimorando, né? Mas como a gente já começou as vendas, eu preciso fazer logo. E eu não consegui me organizar com esses conteúdos. Aí, final de semana, a gente ainda foi viajar, né? A gente aproveitou o feriado aí, teve feriado, também tem isso. A gente foi aproveitar com a minha família. E na minha cabeça tava pra fazer vlog. Gente, péssima vlogueira. Eu não consegui. Assim, gravei só a ida, gravei o apartamento. Se vocês viram, eu mostro pra vocês. Mas assim, não consegui gravar mais nada além disso. Não consegui gravar os nossos passeios, as coisas que a gente acabou fazendo e tal. Ou seja, foi um final de semana assim, meio que perdido, sem nenhum conteúdo pra cá, sabe? Então eu tô bem frustrada, porque eu tô aqui, improvisando um conteúdo, sendo que eu ainda tenho que fazer pro TikTok também. O TikTok é mais rápido, né? Enfim. Bom, vamos lá. Deixa eu contar pra vocês, então, como é que foi o final de semana, né? E qual é o tema do conteúdo de hoje. Nosso final de semana foi bem legal. A gente mora aqui em Blumenau e a gente foi pra Itapema, né? Que é uma das praias vizinhas aqui. E a gente alugou um Airbnb lá, muito gostoso, com vista pro mar e tal. A gente foi com meu pai e com a minha madrasta. E foi muito bacana, assim. Aí a gente foi no shopping, a gente assistiu o filme do Michael Jackson. A gente passeou por lá, a gente foi nos lugares turísticos, assim, mas era mais pra dar uma descansada mesmo, então foi bem legal. E eu queria falar pra vocês sobre alguns ensinamentos e reforços até que eu tive nesse filme do Michael Jackson, que eu amei demais. E aí eu comecei a ter até um hiperfoco no Michael Jackson agora. O filme, assim, traz vários ensinamentos, né? Isso que vai ter parte 2 ainda, pra quem não sabe. Mas um deles, assim, foi perceber o quanto que as pessoas se destacam muito por ter personalidade própria. E lembra que uma vez aqui num vídeo eu falei pra vocês sobre essa coisa de ter personalidade própria, né? Sobre ser uma das coisas, assim, que realmente muda e transforma a sua vida de um certo modo, porque por mais que você desagrada muitas pessoas, você também acaba aproximando e se conectando com muitas pessoas justamente por você sustentar a tua personalidade, né? E o quanto que a nossa personalidade, ela tá muito constituída sobre o mundo infantil da gente. Isso é uma coisa que ficou muito claro, assim, no filme, porque é quase que a nossa personalidade, por mais que ela é constituída pela maturidade que a gente vai desenvolvendo, mas tem muito da criança interior que ainda existe e sempre vai existir dentro da gente, né? E o quanto isso destaca, o quanto isso gera autenticidade. E aí até quando você vai ver o legado do Michael Jackson, né? Até hoje, pessoas falam que por mais esquisito que às vezes ele possa parecer, ou por mais coisas que ele tenha ou faça que era meio, tipo, era muito dele, né? E isso gerava polêmicas, de certa forma, assim como gerava também muitos fãs, muitas pessoas que gostavam muito dele. Ele sustentava uma personalidade que era dele, que era única, né? E ele não abria mão disso, de jeito nenhum. E, ao mesmo tempo, ninguém consegue negar que ele foi uma coisa muito rara e única que aconteceu na música pop, né? Mundial, inclusive. E por quê? Porque ele tinha o jeito dele, né? Porque ele gostava de dançar, ele gostava de cantar enquanto dançava, ele é espontâneo, inclusive nas danças, ele criava o jeito dele, ele colocava pra fora, inclusive as danças que ele achava legal, por mais que isso gerava ali um certo descontentamento em algum público, de certa forma. E aí foi se criando todo um legado, todo um branding, vamos colocar assim, né? Uma imagem de alguém extremamente autêntico, de alguém extremamente autêntico ao ponto de hoje as pessoas olharem pra ele e falarem assim, ó, cara, dificilmente alguém vai bater esse cara. Por quê? Porque dificilmente alguém vai sustentar uma autenticidade, uma individualidade como essa, sabe?
Claro, ele tinha muito talento, obviamente, meu Deus, eu não tô nem negando isso, mas eu tô falando que muito do talento dele era somado à autenticidade e à personalidade própria dele, né? E isso gerou um diferencial muito grande. E aí é isso que eu digo sempre, da gente sustentar quem a gente é, sabe? Eu não tô falando de a gente utilizar a nossa personalidade, o nosso jeito pra mascarar comportamentos ruins, né? Do tipo assim, eu sou assim mesmo, então me aceitem, engulam aí, é isso. Não, não é isso. Mas eu tô falando da gente não negar e a gente sustentar a nossa autenticidade, que é essa coisa nossa, que muitas vezes esconde a nossa criança interior mesmo, né? Os nossos gostos. Então, por exemplo, o Michael Jackson, ele gostava muito de Peter Pan, né? Dessas coisas mais fantasiosas e tal. E não à toa, ele sustentou isso até a fase adulta dele, né? Então, quantas coisas às vezes a gente reprime, que vem até dessa nossa criança interior, dessa criança que não realizou os seus próprios sonhos, né? Ou que não pôde realizar seus sonhos de alguma forma. E a gente não sustenta isso por vergonha, por achar que isso não é ser adulto, por achar que a gente tem que se enquadrar a um determinado padrão da sociedade, porque senão a gente não vai conseguir um emprego, ou então a gente não vai conseguir, sei lá, se dar bem na vida, ou ser incluso em algum grupo específico, enfim. É claro que eu entendo, assim, também que muitas coisas a gente precisa se adaptar, né? Por exemplo, o Michael Jackson ali, ele cresceu com uma família, assim, que tinha uma condição minimamente boa, porque ele já ganhava muito dinheiro desde quando ele era pequeno, a família já ganhava muito dinheiro desde quando ele era pequeno, porque ele cantava com os irmãos desde pequeno, né? E, obviamente, o sucesso, a explosão dele ali foi quando ele cresceu, mas já existia ali uma personalidade própria que ele não precisava esconder para ser aceito, porque ele cresceu com isso, né? Ele cresceu com essa aceitação de certa forma, assim, com uma validação de certa forma. E a gente percebe que muitas vezes na nossa vida a gente precisa, sim, reprimir alguns lados nossos, porque senão a gente não entra, não consegue uma vaga de emprego, ou a gente não consegue ser líder de uma empresa, gerir uma equipe, enfim, né? Então, eu entendo isso. Mas por mais que você reprima, é importante pensar que você não precisa se moldar totalmente, né? Que você não precisa deixar isso em todos os ambientes. Porque é isso que diferencia a gente, sabe? É isso que conecta a gente com outras pessoas, é isso que faz com que outras pessoas gostem ou não gostem da gente, tá tudo bem também. E tá aí uma coisa assim que eu refleti bastante, porque eu tenho o meu daily, inclusive vocês podem me seguir lá e ele é privado, que eu sou muito eu lá. E eu tenho medo de ser assim no meu perfil profissional, porque eu tenho a sensação que as pessoas não vão me aceitar, principalmente dentro da profissão que eu tô, né? As pessoas não vão me aceitar com a personalidade que eu tenho. E aí fica lá só para os íntimos, para as pessoas que realmente me conhecem, não consomem do meu serviço, porque eu sei que aquilo ali não vai mudar nada, não vou ser rejeitada de alguma forma, ou né, eu não vou deixar de vender, de trabalhar por conta disso. Mas eu fico pensando que às vezes sustentar essa minha personalidade talvez geraria, de certa forma, um encantamento em outras pessoas, né? Afastaria algumas, mas traria outras. Mas é muito difícil essa linha tênue, porque a partir do momento que você começa a sustentar a tua personalidade também, você realmente tem que sustentar, né? E essa é a parte difícil, é a parte de não conseguir voltar atrás. Então, enquanto a gente ainda pode fazer alguma coisa, ok, né? Mas enfim, já tô levando também essa reflexão para falar de mim e eu não quero falar de mim, na verdade, eu só queria deixar um ensinamento aqui. Mas enfim, gente, eu acho que é isso, senão eu vou ficar repetindo muito coisas que eu já falei. E me contem aqui se vocês já assistiram um filme, o que vocês acharam. O que vocês acharam dessa ideia também que eu tô trocando aqui com vocês. E me desculpa se não saiu como poderia ter saído esse vídeo, porque, como eu falei pra vocês anteriormente, né, eu tô um pouco frustrada e eu simplesmente liguei a câmera e comecei a falar. Não que seja diferente das outras vezes, porque eu sempre faço isso. Mas, às vezes, né, a nossa emoção vai impactar na mensagem que a gente passa. Então, um beijo, boa semana pra vocês e a gente se fala.